Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje, que tema importante, polêmico e fundamental para a época atual. Nós vamos falar de maconha, Armadilhas das Drogas 3. Então, da série Armadilhas das Drogas, é o episódio 3. E aí? Só que nós vamos observar pela questão de saúde, não por moralismo. Então não é se o indivíduo que usa é safado, não é, nada disso, não é esse o enfoque. O enfoque é da saúde. Então eu estou indo pela perspectiva da saúde, tá bom? Então eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu sou o Dr. André Kepp, sou psicanalista, psicólogo, doutor em psicologia social pela USP, mestre em psicossomática pela PUC e especializado em transdisciplinaridade, que é o estudo de várias disciplinas. Muito legal. Agora, vamos colocar uma questão aqui primeiro. Então, maconha, Armadilhas das Drogas 3. Primeira questão. Libera ou não libera o uso? Então, aí que eu vou colocar uma coisa muito importante. Essa decisão precisa ser feita por uma equipe transdisciplinar, uma equipe de várias disciplinas, com médicos, psicólogos, psiquiatras, vários profissionais. Então, e de outras áreas também, né? Então, mas especialmente da área de saúde. Então precisa ser discutido para se fazer um projeto, para se pensar numa solução, né? Então, para definir essa questão. E a resposta dessa equipe pode ser não vamos liberar, ok, tá bom. Ou pode ser sim, mas da seguinte forma: uso medicamentoso. E aí existem alguns países, como o Uruguai, existem alguns estados norte-americanos que fazem esse uso medicamentoso. Então há uma produção, por exemplo, do governo, a droga é controlada, a substância é controlada. Então tem que ter uma série de parâmetros aí. Então o indivíduo não pode fazer um uso exagerado porque tem algumas restrições. Então, uso medicamentoso. Tá certo, em outros estados norte-americanos tem uma liberação para uso recreativo, né? Na Holanda também tem essa liberação para uso recreativo. Mas isso é outra história. Eu entendo que para uso medicamentoso, com critério, dá para se pensar pelo menos num projeto. Ou os especialistas podem chegar à conclusão que é melhor não liberar nem para uso medicamentoso. Mas isso tem que ser discutido por profissionais de saúde, né, para se chegar a uma conclusão. Então, a minha sugestão é uma equipe transdisciplinar, discutindo isso em alto nível, dialogando sobre isso em alto nível, para se chegar a alguma solução viável. Então, essa equipe é necessária. Bom, agora, qual é a primeira armadilha? Lembrando que tudo que eu estou falando é baseado em dados científicos do DSM-5, Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, quinta versão. Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, quinta edição. Bom, primeira armadilha. A maconha não faz mal porque a pessoa usa pouco e por pouco tempo. E alguns conseguem. Então, no DSM-5 diz até uso não problemático da cannabis. Então, tem algumas pessoas, um adolescente experimentou uma vez, experimentou outra, usou pouco e por pouco tempo. Mas a gente nunca sabe se isso vai acontecer. E aquelas pessoas que não conseguem fazer isso e usam demais, usam até 8 por dia ou até mais, algumas vezes, e continuamente, e usam muito.
e isso atrapalha a vida deles. Então a gente nunca sabe como vai ser o uso dessa pessoa. Pode ser, sim, um uso não problemático de cannabis, como colocado no DSM-5. Tá, isso pode acontecer. Então, um jovem experimentou, usou um pouquinho, depois parou, e aquela coisa toda que a gente sabe que acontece, né? Agora, e se não acontecer isso? E se a pessoa usa demais, usa diariamente, em quantidades grandes? Então a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então essa primeira ideia não faz mal, porque a pessoa usa pouco e por pouco tempo, grande parte das pessoas conseguem fazer isso, mas outras não conseguem. Bom, falamos a primeira armadilha, vamos falar daqui a pouco da segunda armadilha. Antes, eu quero só dar algumas dicas para você. Primeira, que você está vendo aqui embaixo, né? O método, sobre o livro Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste. Então, existe um método transdisciplinar de pesquisa, tabacologia e teste, que é um livro que eu fiz, que é a minha tese de doutorado na USP. É um livro publicado por uma editora alemã, com filiais em Lisboa, em Portugal e Nova York, nos Estados Unidos. Se chama Nova Edições Acadêmicas e você pode adquirir esse livro entrando na Amazon.com. Mas é um livro europeu, você sabe, né? O livro europeu tem outro custo. André, eu prefiro um livro transdisciplinar que eu encontre no Brasil por outro custo, etc. Tá bom, então o livro que você pode adquirir é o livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. É uma pesquisa transdisciplinar que reconta o passado da Terra, mostra um passado da Terra diferente do que estão contando nas aulas de história, muito interessante. Geologia, História e Biologia. Agora, preste atenção para essa dica. Nós vamos fazer uma open house na Faculdade Trilógica. Então, você que está interessado em mais informações do curso Formação de Terapeutas para Dependentes Químicos, você pode ir lá no sábado, dia 21 de março, às 13h30. Você é o nosso convidado e nós vamos explicar tudo sobre o curso. Eu, que sou o coordenador e professor, mais outras pessoas, né, da equipe lá da Faculdade Trilógica. Vamos explicar tudo o que é necessário, tudo o que vai acontecer no curso, todas as dúvidas que você tiver. É lá na Avenida Rebouças, 3115. Para você participar dessa Open House ou ter mais informações sobre o curso, que é um curso de pós-graduação, é um curso de nível superior, né? Pós-graduação, né? Então, 3032 4105. Ligue para 3032 4105. E nós vamos dar sequência às nossas exposições, né? As nossas apresentações na consciência cósmica. Então, na próxima quinta, dia 27/2, nós vamos concluir a história que nunca foi contada e vamos falar de Lemúria. Puxa, André, mas o que é isso? Então vá lá e veja o que é. Está bem interessante, o pessoal que está acompanhando é bem participativo. Então, nós vamos chegar nesse episódio da Lemúria. Então, consciência cósmica 3287-7022. Vamos lá. Então, estamos falando hoje maconha, armadilhas das drogas 3. Estudando tudo isso pela visão da saúde. Então, sobre a perspectiva da área da saúde. E eu falei que a primeira armadilha é achar que não faz mal, porque a pessoa usa pouco e por pouco tempo, e eu disse que nem todos. Então, a gente nunca tem uma previsão de como vai ser o uso dessa pessoa. Segunda armadilha. Ah, maconha não faz mal, só faz bem. Deixa a pessoa numa boa, né? Deixa a pessoa na brisa, deixa a pessoa tranquila. Poxa, se fosse só isso, seria muito bom. Mas não, tem os efeitos negativos, porque pode gerar muita ansiedade.
Então a pessoa ficar cronicamente ansiosa, ter até um quadro de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Algumas pessoas ficam até muito nervosas e mal-humoradas e quase que insuportáveis, né, quando não fazem uso. Então, fez o uso, está lá tranquila, etc., no cantinho, passou o efeito, aí vem aquele mau humor, briga com todo mundo, cria problema, aquela coisa toda. E isso em função da abstinência da substância. O que é abstinência? É a falta. Então, quando a pessoa usa, está na boa. Passou o efeito, ela fica mal-humorada, etc. Isso principalmente aqueles que usam diariamente. E aí, a pessoa que está ao lado tem que aguentar. E muitas vezes é muito desagradável aguentar uma pessoa mal-humorada, que às vezes ofende, que briga, que xinga, aquela coisa toda, né? E realmente é um dos problemas. Então, o primeiro problema é a ansiedade. O segundo problema que pode provocar é a distimia. Distimia é uma leve depressão com mau humor, que é o seguinte: a pessoa pode ter falta de motivação, então dorme demais, não tem motivação para nada, fica num canto, então não tem motivação para mais nada na vida. Então fica numa leve depressão, contínua, crônica, né? E com aquele mau humor, porque uma das características da distimia é esse mau humor. Então, um mau humor crônico e tudo mais. Então, esses são efeitos, né, muito importantes do usuário contínuo de maconha. Porque é o seguinte: André, mas não, eu vou dizer uma coisa, você está errado porque a maconha não provoca dependência química. Tá, esse era um argumento muito forte nos anos 60. Então se falava, não provoca dependência química. Mas o que acontece é que hoje, observações recentes mostram que pode provocar um uso inadequado e contínuo, que é provavelmente uma dependência química, sim. Vamos lembrar que é uma substância que está mais forte do que a substância que se usava nos anos 60, e o indivíduo não consegue parar tão facilmente quanto ele imagina. Então essa pessoa fala, não, eu paro a hora que quiser, mas não consegue parar a hora que quiser. Então já é uma pessoa que está em uso contínuo, usando às vezes várias vezes ao dia. André, também o pessoal fala o seguinte, que faz menos mal que cigarro. Então outro mito, né? Faz menos mal que cigarro. Evidentemente que para o corpo, sim. Então, é um cigarrinho também, né? Mas, evidentemente, quem usa cigarro usa em quantidade maior. Então, usa 20, 30, 40 por dia. E isso vai provocar problemas físicos crônicos no pulmão, no sistema digestivo, etc. E a maconha, é claro, o indivíduo vai usar menos. Agora, não faz tanto mal para o corpo, mas faz muito mal para a mente. Então, pesquisas demonstram que reduz o funcionamento mental. Então, na verdade, em vez de aumentar o funcionamento mental, reduz. Mas na hora que eu uso é muito bom, aquela coisa toda. Bom, mas não a longo e médio prazo vai reduzir o funcionamento mental. Tanto que esse usuário contínuo, o que acontece com ele? Não consegue estudar direito, não consegue trabalhar direito. Então, esse usuário contínuo, ele não consegue ter uma vida social normal. Prejudica o seu dia a dia. Não, André, não, isso não é verdade, eu sou usuário diário e vivo normalmente. Olha, você não percebe, mas tem consequências, sim, e diminui alguns funcionamentos, né, da mente. Há uma redução, claro que não para, a mente não para, isso não acontece, mas tem uma redução significativa. E aí dificuldade para estudar, dificuldade para se concentrar, então dificuldade com as funções mentais.
Então, essa pessoa vai ser mais dispersa, não vai conseguir ter foco, estudo difícil, concentração no trabalho difícil. Então, tem consequências mais mentais para essa pessoa. E ela também é porta de entrada para outras drogas, isso é sabido. Então, às vezes, a pessoa está usando só a maconha, mas aí, poxa, que curiosidade, qual será o efeito da cocaína, qual será o efeito do LSD, qual será o efeito do êxtase, né? E a pessoa parte para outras substâncias. Então, de uma substância que parecia tão inocente, a pessoa vai para outras. E aí o problema começa a ficar cada vez mais sério. Então, ela é porta de entrada para outras substâncias, sim. Então, falamos da segunda armadilha. Eu quero dar algumas dicas para você. Então, você que quer ler, porque, olha, é muito importante a leitura. A leitura de livros, você vai encontrar informações mais completas. Ah, não, André, eu pego informação na internet. Na internet, a informação é mais rápida, tá? Então, no livro, você tem condição de aprofundar, de ver pesquisa, de ver estudos mais sérios. Então, se você quer fazer um estudo sério sobre qualquer tema, você precisa do livro e das revistas científicas e tudo mais. Bom, e a minha tese se tornou um livro, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste. Foi minha tese de doutorado na USP e foi publicada por uma editora alemã com filiais em Lisboa, Portugal e Nova York, Estados Unidos. Então, novas edições acadêmicas, se você quiser adquirir pela Amazon.com. É um livro europeu. Ou então, você quer encontrar mais fácil o livro em qualquer livraria do Brasil, né? Temos em todas as livrarias do Brasil. Você vai na livraria e pede A Origem da Terra, a história que nunca foi contada, da editora Madras. Então, você pode adquirir solicitando pela livraria. Se tiver lá, muito bem, se não tiver, eles encomendam. É uma pesquisa transdisciplinar de geologia, história e biologia. E quero muito, muito, muito convidar você, meu ouvinte, para a nossa Open House na Faculdade Trilógica. Você vai lá, vai conversar com a gente, vai ter informações sobre um curso que vai ser o Formação de Terapeutas para Dependentes Químicos. Então, vamos trabalhar com a formação de terapeutas para dependentes químicos. Vai ser no sábado, dia 21 de março, às 13h30. Eu vou estar lá, a equipe da Faculdade Trilógica vai estar lá, e nós vamos expor o curso. Então, você que quer um curso profissionalizante para se tornar um agente, um cuidador, né, especializado, e não apenas um ex-dependente químico que cuida de dependentes químicos, mas para ter uma especialização, para ter mais embasamento, formação mesmo, então esse é o curso ideal para você. Então, é lá na Avenida Rebouças 3115, o telefone de contato da Faculdade Trilógica é o 3032 4105. 3032 4105. E lembrando que nós vamos fazer a última palestra na Consciência Cósmica da série A História que Nunca Foi Contada. Então, nós vamos falar de uma história que não foi contada antes e vamos falar sobre Lemúria. No dia 27, agora, de fevereiro. É uma quinta-feira, das 20 às 22. Vale a pena, o público é muito legal e você vai ter uma visão do passado da Terra que não foi contado. Vamos lá. Terceira armadilha da maconha, especificamente, porque cada substância tem um efeito. Então, o cigarro de tabaco tem um efeito, a bebida alcoólica tem um efeito, a maconha tem um efeito. Então, a maconha, qual é o efeito da maconha? Então, bebida alcoólica é um sedativo. O cigarro, ele não traz tantas alterações, mas ele, de certa forma, ele estimula e ceda ao mesmo tempo.
tá? E traz uma dependência química muito forte, que provoca fortes sintomas, né? Provoca fissura quando a pessoa não está usando. Então a pessoa quer usar bastante. Já a maconha tem efeito sedativo, mas dá um barato. Então tem efeito sedativo e dá um barato. Então as pessoas usam para ficar mais calmas, e tem um efeito diferente. Aí, terceira armadilha. Se fala o seguinte, a pessoa fica mais esperta e desenvolve a espiritualidade quando usa. Tá, mais esperta, naquele momento específico dá essa impressão, mas na verdade o resultado final é diminuir o funcionamento mental. Aí desenvolve a espiritualidade, tá bom, a pessoa pode ter algumas experiências realmente diferentes, mas aí eu vou dar 2 dicas. Primeiro, para essa ideia que a pessoa fica mais esperta. Então, as pesquisas indicam que diminui o funcionamento cerebral. Então, você vai ter mais dificuldade com raciocínio, atenção e uma série de funções mentais. E essa questão da espiritualidade, você pode fazer por outros caminhos. E eu vou sugerir a meditação. Então, em vez de usar uma substância que pode fazer mal para você, em vez de usar uma substância que o uso inadequado vai trazer uma série de problemas para a tua vida, você pode usar a meditação. Então, a meditação você vai chegar na espiritualidade, né, com técnicas específicas, sem ter esses riscos de usar essas substâncias. Vamos lembrar que outro risco é o seguinte: pela legislação, é uma substância ilícita. Então, todo esse problema, né? Olha o problema que está existindo no país por causa das drogas, né? Então, o tráfico, uma série de problemas, né? Então, realmente você pode procurar essa espiritualidade pela meditação, por outros caminhos que não façam tão mal para você. Bom, eu espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. Espero que os alertas que foram trazidos hoje sobre as armadilhas dessa substância tenham ajudado você ou a você orientar quem precisa, porque tem pessoas que precisam dessas orientações. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.